Sobre o campo da escola, o professor grita para todos correrem mais rápido porque suas notas finais dependem desse esforço. Liderando o grupo, Ringo força seus limites enquanto pensa que com certeza terá sucesso durante esta tentativa. Olhando para as laterais, o garoto nota uma garota preocupada observando e ela parece muito nervosa com a situação. Atrás do protagonista, uma dupla de valentões ri enquanto se prepara para mexer com os corredores durante a corrida. Um dos idiotas zomba do atleta por se esforçar tanto e chama seu esforço de quase tocante de um jeito maldoso. De repente, vários alunos se transformam em feras e atropelam o coitado porque ele não consegue mudar como eles. Enquanto ele está no chão, um agressor tipo rato chuta por estar no caminho e bloqueando a passagem. Deitado na pista, o herói é ridicularizado por todos já que ele é a única pessoa que não consegue se transformar. Vendo a queda, o treinador grita para verificar se o adolescente está bem enquanto sua amiga observa horrorizada. Tossindo no chão, o jovem percebe que o último golpe foi direcionado à sua cabeça, mas por sorte ele o bloqueou. Tentando manter a calma, o personagem principal decide morder a língua e aguentar a dor sem reclamar com ninguém. Olhando para a bagunça no chão, a colega de classe grita em choque porque o ferimento parece bem feio. Aqueles caras irritantes continuam a provocá-lo por estar machucado e até perguntam se ele tem coragem de começar uma briga agora mesmo. Sabendo que é apenas uma armadilha para colocá-lo em apuros, a vítima decide apenas ficar longe daqueles idiotas por enquanto. Após pedir permissão para ir à enfermaria, o protagonista se afasta enquanto o inimigo o chama de covarde. Um monstro aterrorizante ri enquanto promete fazer sua vítima rastejar e implorar por misericórdia mais tarde esta noite. Neste mundo, as pessoas ganham um poder massivo ao se vincularem a criaturas através de um processo chamado transformação de fera. Sentado sozinho, o garoto explica que todos na escola podem se transformar em um guerreiro exceto ele. Lá no fundo, ele sente uma energia estranha chamando seu nome, então ele decide esperar por uma certa pessoa chegar. De repente, uma voz grita com ele e vemos o adolescente olhando para cima com uma expressão muito séria. Parada sobre ele, uma garota zomba de seu desempenho pífio e exige que ele se apresse e se ajoelhe. Gaba-se de seu pequeno nível de poder de 1%, ela ri porque finalmente encontrou alguém mais fraco que ela. Ignorando os insultos, o protagonista pede seu leite e isso choca completamente a estudante barulhenta. Enquanto bebe, ele menciona que ela sempre traz lanches para animá-lo, então ela pergunta qual é a sua próxima fala. Ela afirma que queria lutar contra os valentões dele, mas uma dor de estômago aleatória a impediu de ajudá-lo. Parecendo animada, ela espera que ele desperte como uma criatura lendária, embora ele ache que ela lê histórias demais. Confusa com a situação dela, a garota se pergunta como uma pessoa tão inteligente ainda não consegue mudar de forma. Olhando fixamente para a frente, o jovem explica que ser observador é apenas sua maneira de se manter seguro neste mundo. Oferecendo ajuda, ela o convida para um grupo para aprender 365 maneiras de se transformar hoje à noite. Fazendo uma cara estranha, o garoto se pergunta se uma pessoa como ela é realmente capaz de liderar uma sessão de estudos. Sentindo-se cansado, o cara principal decide ir embora para que possa finalmente dormir um pouco. Inesperadamente, uma mão agarra sua camisa enquanto ele tenta se afastar da cena. Olhando para trás, ele nota a garota gato chorando enquanto ela implora para ele ficar. Mordendo o lábio de dor, ela tenta esconder o rosto enquanto as lágrimas caem. De repente, ela começa a rir e revela que tudo não passou de uma pegadinha. Provocando uma última vez, ela diz ao garoto para tentar alcançá-la mais tarde. Parado sozinho na rua, o jovem observa a figura dela desaparecer na distância. Mais tarde naquela noite, a garota entra em uma floresta escura onde alguém já está esperando por ela. Segurando um animal morto, dois homens assustadores perguntam por que ela não trouxe o protagonista junto. Tentando proteger seu amigo, ela mente e diz que ele ficou em casa por causa de uma dor de estômago. Ficando irritado com a resposta dela, o bandido de cabelos brancos esbofeteia o rosto dela com muita força. Sorrindo maldosamente, ele explica que eles precisam de suplementos especiais para aumentar seu poder de fera. Mostrando seus olhos monstruosos, os vilões começam a pensar no que comer como lanche tarde da noite. Aterrorizada por suas ameaças, a pobre garota só consegue olhar em choque enquanto eles a cercam. De repente, um grito alto vindo do posto de segurança ecoa pelas árvores e interrompe o ataque. Em pânico e correndo pela floresta escura, a garota gato tenta escapar de seus perseguidores.
De repente uma mão se estende e a agarra enquanto alguém diz para ela ficar quieta. Surpreso com a situação, o protagonista pergunta sobre o grupo de estudos enquanto a garotinha chora. Agachado nas sombras, o jovem diz a ela que eles devem conversar mais tarde e escapar primeiro. Deixando cair um telefone no chão, uma gravação alta sobre o posto de segurança começa a tocar. Percebendo que era apenas um truque, a fera branca grita de raiva com o áudio falso. Olhando ao redor, os dois monstros se perguntam para onde os alvos desapareceram. Escondidos atrás das folhas espessas, a dupla espera pelo momento certo para se mover. Parada diante deles, uma linda garota de cabelos longos pergunta o que eles estão fazendo. Reconhecendo a recém-chegada, o herói grita para seu amigo sair do caminho. Voando pelo ar, a pobre garota atinge uma árvore após uma explosão repentina. Caída no chão com os olhos zonzos, a garotinha está completamente nocauteada. Sorrindo para o caos, a dama é saudada com respeito pelo seguidor bestial. Preso por teias roxas, o garoto percebe que seus inimigos estão na verdade trabalhando juntos. Lambendo os lábios, a mulher sinistra diz que ele é muito interessante apesar de ser fraco. O monstro-aranha ri enquanto sente o cheiro doce do sangue dele. Preso pelos fios finos, o jovem tenta se libertar com uma lâmina pequena. Seri zomba de seu esforço porque sua seda é mais forte que o aço e continua seu ataque implacável. Enquanto suporta a dor, o protagonista grita enquanto tenta encontrar uma saída desta armadilha. Abrindo bem a boca, a criatura ameaça acabar com ele e beber sua vida. Mostrando um olhar determinado, o lutador se recusa a desistir apesar da situação terrível que enfrenta. Usando toda a sua força, o garoto força seu membro contra os fios até que finalmente se liberta. Chocado com o movimento repentino, o monstro observa enquanto sua presa escapa pela floresta escura. Os observadores próximos ficam atordoados por ele realmente sacrificar uma parte de si mesmo apenas para sobreviver. Correndo para o fundo da floresta, o sobrevivente ferido deixa um rastro para trás enquanto tenta se manter à frente. Furiosa com a fuga, a Dama-Aranha ordena que seus lacaios o persigam imediatamente. Arfando por ar, o herói exausto sente sua força desaparecendo enquanto o mundo começa a embaçar. Sabendo que pode sangrar até a morte em breve, o jovem se pergunta se este caminho é realmente seu destino final. Tropeçando pelas sombras, ele continua seguindo em frente mesmo que cada passo seja uma luta. De repente, uma sensação misteriosa o chama à distância e aponta para uma luz oculta. Estendendo uma garra afiada, a fera azul pensa que finalmente pegou a presa. Pulando do penhasco alto, o garoto desesperado decide arriscar tudo em vez de ser pego. Caindo pelo ar escuro, o jovem atinge o chão duro enquanto sangra pelo impacto. Parados na beira da montanha, os inimigos o chamam de louco porque precisam encontrá-lo logo. Escondido perto de um portão de metal sinistro, o protagonista ferido tenta recuperar o fôlego na floresta escura. Notando um longo rastro de sangue, o grupo percebe que o alvo rastejou para dentro do prédio assustador. Entrando na área misteriosa, a garota diz aos outros para calarem a boca e apenas seguirem sua liderança. Caminhando pelo laboratório abandonado massivo, eles seguem as marcas vermelhas no chão em direção ao centro. Parecendo muito séria, a garota foca no caminho à frente enquanto seus companheiros ficam logo atrás. Apontando para uma luz vermelha brilhante, o grupo finalmente avista onde o garoto está se escondendo nas sombras. Vendo algo impossível, seus olhos se arregalam enquanto todos soltam um enorme suspiro de surpresa. Surgindo da escuridão, um dragão gigante olha para o pequeno humano parado bem na frente dele. Gaguejando de medo total, os inimigos mal conseguem falar porque a cena diante deles é aterrorizante. Gritando sobre a fera lendária, a garota se lembra que os dragões foram aniquilados 20 anos atrás. Brilhando com um poder estranho, o garoto pergunta se o monstro o chamou enquanto os vilões tentam atacar. De repente, um ataque afiado surge do nada e alguém grita para Ringo tomar cuidado antes que ela seja atingida. Parecendo machucada e sangrando, a garota ouve um pedido de desculpas de alguém que se sente mal por tê-la enganado nesta armadilha. Enquanto a pobre garota está caindo pelo ar, o monstro diz ao pirralho para ficar fora do caminho de sua caçada. Chamas furiosas começam a girar ao redor do garoto enquanto Ringo observa com olhos arregalados enquanto o poder dele começa a explodir. Agora transformado em uma fera poderosa, o herói segura a garota ferida perto para protegê-la de mais danos. Gritando em dor absoluta, o monstro sente o calor intenso e se pergunta por que tudo está queimando tão rápido.
Aterrorizados pela visão, os inimigos gritam que ele se transformou em um dragão e não conseguem acreditar no que estão vendo. Correndo por suas vidas, os bandidos percebem que mexeram com a pessoa errada e tentam escapar o mais rápido possível. Colocando-a no chão suavemente, o protagonista diz à garota para ficar onde está porque ele vai terminar a luta sozinho. Movendo-se como um borrão azul, o herói avança em direção aos covardes para que eles não tenham uma única chance de fugir. Ao alcançar o primeiro cara, o Homem-Dragão lembra que ele foi quem lhe deu um tapa antes e parece muito irritado. Tremendo de medo, o bandido encara o monstro porque sabe que seu fim está chegando muito em breve. Desesperado para sobreviver, o outro cara grita que nunca o tocou enquanto tenta implorar por sua vida patética. Encarando o covarde, o herói menciona que ele ainda o acertou na cabeça e se prepara para dar o troco. Confuso e assustado, o inimigo não sabe o que fazer enquanto o garoto dragão se aproxima para acabar com isso de uma vez por todas. Em pé em meio aos corpos, o monstro azul reclama do calor enquanto se afasta de seus inimigos caídos. Parecendo uma bagunça total, a criatura grita que sua amiga estava errada sobre tudo o que aconteceu. Dizendo a ele que pode fazê-la fazer qualquer coisa, a silhueta tenta tentar o herói com uma oferta muito sombria. Perdendo sua casca externa, a garota-aranha planeja escapar e deixar 1.000.000 de aranhas acabarem com o velho dragão. Sorrindo como um vilão, o cara azul promete transformar seu oponente no tipo mais baixo de servo imaginável. Abrindo bem os olhos em choque, a garota se pergunta como o monstro conseguiu ler sua mente tão facilmente. Usando rapidamente sua longa cauda, o lutador sombrio atinge a garota em fuga antes mesmo que ela consiga escapar. Agarrando-a facilmente, o homem demoníaco pergunta por que ela pensou que escapar de sua vista era possível desta vez. O impacto é tão forte que seu rosto é pressionado enquanto ela solta um som de dor pelo golpe pesado. Dando as costas para a garota, o lutador diz que nem vai mais se dar ao trabalho de olhar para ela. Sentindo a energia deixar seu corpo, o guerreiro nota que seu poder demoníaco especial está começando a desaparecer. Retornando à sua forma humana normal, o jovem olha para baixo com uma expressão muito cansada e triste. Enfrentando uma criatura massiva de chamas, o garoto escuta enquanto a fera pergunta se ele age assim porque a morte está próxima. Rugindo com pura intensidade, a criatura de fogo gigante preenche toda a área com sua luz brilhante e ardente. Retribuindo o olhar com olhos vermelhos brilhantes, o herói mostra que ainda tem um pouco de luta dentro de sua alma cansada. Acima de um ovo estranho, uma pequena chama tremeluz enquanto a palavra Nirvana aparece para sinalizar o início de algo novo. Olhando para suas mãos machucadas, o jovem percebe que este foi o presente destinado a ele o tempo todo. Segurando firme a casca enorme, o protagonista nota um olho vermelho brilhante espiando por uma fenda escura. Fora do alto prédio de tijolos, um grito alto ecoa pelo ar porque alguém acabou de acordar. Em pé perto das beliches, o garoto diz calmamente à garota que ela está finalmente acordada depois de ser nocauteada. Segurando a cabeça de dor, a senhora confusa pergunta onde eles estão enquanto sente todo o seu corpo doer. Explicando a situação, ele diz que eles estão no quarto dele porque ninguém mais está disposto a morar com ele. De repente, a garota grita de terror enquanto se cobre porque pensa que algo ruim aconteceu. Com uma expressão totalmente entediada, o personagem principal nega rapidamente suas afirmações selvagens para acalmá-la. Relembrando a noite anterior, ela se lembra de um dragão salvando-a, mas então ri disso como se fosse um sonho. Sentindo-se muito cansada, a garota gato decide voltar a dormir em vez de se preocupar com sua memória maluca. Observando-a descansar, o garoto considera esconder a fera, mas decide que não há necessidade de guardar segredos. Aproximando-se da cama, ele diz à amiga que ela não estava sonhando e que ele realmente se transformou em um monstro. Fazendo uma careta engraçada, a jovem zomba de sua afirmação e pergunta se ele é quem está realmente sonhando. Afastando-se, o protagonista admite que seu poder está fraco no momento e quer encontrar uma maneira de recuperar sua força. O protagonista segura a criatura vermelha e pensa que tem que criar esse carinha com sucesso para fazer as coisas funcionarem. Olhando atentamente um para o outro, a garota mostra muita energia enquanto o personagem principal permanece totalmente calmo e focado. Gritando com pura alegria, a garota afirma que seu coração está derretendo porque ela realmente quer acariciar o pequeno dragão. Considerando que essas feras estão extintas há décadas, eles decidem manter esse segredo do resto do mundo.
Em pé juntos como uma família real, a dupla se sente orgulhosa de sua nova parceria com um monstro vermelho adormecido. Confusa com o comentário sobre a família, a garotinha se pergunta qual deles deveria ser o pai nesta situação. Mudando para um tom sério, o cara pergunta sobre um grupo de estudos, já que uma garota chamada Sherry está desaparecida há 3 dias. Verificando o telefone, vemos mais de 1.387 mensagens enviadas sem receber uma única resposta. Esperando do lado fora do dormitório dela a noite toda, ele até cantou músicas, mas nada funcionou, então teme que algo ruim tenha acontecido com ela. Temendo o pior resultado possível, o garoto pensa que a garota pode ter encontrado outra pessoa para passar o tempo. Entrando em pânico enquanto uma sombra escura paira sobre ele, o personagem grita sobre a possibilidade de outro homem estar envolvido. Chorando como um bebê sobre seu secretário, o presidente diz que não pode viver sem sua garota preciosa e parece patético. Irritado com a bagunça, o secretário ameaça acabar com o chefe se ele continuar arruinando suas roupas caras com lágrimas. Iniciando uma investigação, o homem sério menciona que o alvo está interessado em um estudante chamado Lin Qin. De repente, o pequeno dragão começa a tremer de dor até soltar uma enorme surpresa que deixa todos chocados. De hoje em diante, o garoto deve limpar a sujeira do dragão porque eles são como uma família agora e ele não pode fugir. Olhando para a fera vermelha trêmula, a garota diz que ela provavelmente está com fome, então eles precisam descobrir o que bebês dragões comem. Já que criar um filho é difícil, eles vão para o departamento de logística da escola, onde um antigo domador de feras pode saber a resposta. Enquanto procuram pelo velho, eles encontram um trabalhador chamado Mui que está ocupado passeando com uma enorme matilha de cães diferentes. Olhando fixamente, o personagem principal permanece em silêncio enquanto tenta processar a situação estranha que acontece bem na sua frente. O trabalhador explica que qualquer jovem réptil ou ave requer muita carne e proteína para crescer de forma saudável e forte. De repente, o cara começa a grelhar uma comida deliciosa e convida o estudante para provar o sabor do seu serviço de culinária. Dando uma mordida na carne grelhada, o garoto pensa que ela é tão macia que derrete na boca enquanto os outros o observam comer. Todos se juntam para comer os petiscos e todos concordam que a comida é incrível por causa de quão saboroso o peixe grelhado parece. A garota gato enche a cara com o máximo de comida possível e suas bochechas incham enquanto ela continua mastigando sem se preocupar. Chocado ao vê-la ali, o garoto pergunta por que ela trouxe o dragão escondido para fora, já que poderiam ter grandes problemas se fossem vistos. Ela afirma que a pequena criatura precisa de ar fresco em vez de ficar trancada em um dormitório, então ela sabe exatamente o que está fazendo. Espiando para fora da bolsa, o pequeno dragão parece extremamente feliz enquanto devora a carne fornecida por seus novos amigos. O estudante insiste que eles devem partir assim que terminarem a refeição porque serem vistos causaria um problema enorme. Parecendo sério, o protagonista percebe que o dormitório não é seguro e ele deve encontrar um lar melhor para o dragão crescer. De repente, este cara estranho chega muito perto enquanto cheira o personagem principal, que começa a se sentir muito desconfortável. A surpresa toma conta enquanto o jovem percebe que algo estranho está acontecendo com este estranho assustador. Olhando intensamente, o invasor afirma que pode sentir o cheiro de um perfume específico vindo do herói. Continuando a cheirar, ele sussurra um nome chamado Sherry enquanto o protagonista luta para manter a calma. Olhando horrorizada, uma garota por perto identifica o homem assustador como o poderoso presidente chamado Kong Wei. Relembrando, vemos um vislumbre de um lutador musculoso que parece ser um verdadeiro monstro em batalha. Chocado com esta descoberta, o herói percebe que está enfrentando o líder do misterioso grupo de estudos. Mais cedo naquele dia, a garota explicou como este presidente está ligado a muitos estudantes que desaparecem da escola. Avisando, ela menciona que Kong Wei usa um poder mental de fera para controlar quem ele quiser. De volta ao presente, o protagonista se vê paralisado por causa daquela habilidade aterrorizante de controle mental. Pequena e trêmula, uma criaturinha observa a cena se desenrolar das sombras perto do garoto. Mordendo rapidamente sua mão, o pequeno animal de estimação ajuda o lutador a se libertar das correntes mentais. Percebendo que pode se mover novamente, o herói permanece alerta enquanto tenta descobrir seu próximo passo. Decidindo evitar uma luta direta por enquanto, o garoto pensa em uma maneira de acalmar o cara maluco. Aparentemente, o presidente é tão fã de Sherry que tiraria 10 vidas se soubesse que ela estava morta.
O protagonista pergunta se o homem é o presidente Kong Wei e menciona que Sherry falou sobre ele antes. Parecendo muito irritado, o oficial exige saber a classificação do garoto porque ele ousou chamar a dama pelo nome. Explicando que eles são colegas de classe, o herói diz que quer entrar para o grupo de estudos, mas precisa de permissão oficial. O presidente parece completamente chocado e se pergunta se a garota realmente solicitou sua aprovação para isso. Fazendo um sinal de positivo, o jovem afirma que a garota fala do chefe o tempo todo para deixá-lo feliz. De repente, o homem poderoso começa a chorar de alegria enquanto grita que a garota deve estar apaixonada por ele. Cheio de empolgação, o chefe agradece ao estudante e concorda imediatamente em deixá-lo entrar no grupo especial. Correndo como um louco, o homem diz a todos para se prepararem para um banquete de casamento muito em breve. Enquanto a dupla se afasta, um cara misterioso com óculos vermelhos os observa por trás com um olhar silencioso. Este observador percebe que o garoto foi muito esperto ao usar o nome da garota para esconder seu cheiro e enganar o líder. Ambos olham para trás com uma expressão séria enquanto sentem que alguém está observando cada movimento deles. Mostrando um sorriso sinistro, o estranho parece interessado nas habilidades do novo aluno que acabou de conhecer. Apresentando-se como vice-presidente da Aishu, o homem estende a mão para dar as boas-vindas à dupla na organização. Aceitando a saudação, o personagem principal aperta a mão do oficial suspeito apesar de se sentir um pouco nervoso. Olhando atentamente para seu novo membro, o vice-presidente pergunta se o garoto realmente não tem poderes de transformação de fera. Apertando a mão do protagonista, o cara grandão exibe sua força massiva para intimidá-lo. Pensando consigo mesmo, o garoto de cabelos escuros percebe que está sendo testado, então ele deve seguir o jogo por enquanto. Enquanto isso, a garota gato explica que este vice é um transmuta de canguru que odeia germes absolutamente. Aproveitando o aperto, o jovem secretamente espalha uma sujeira de gato nojenta na pele do rival. Olhando para baixo com puro horror, o valentão nota a mancha marrom e se pergunta o que acabou de acontecer. Pedindo desculpas com uma expressão séria, o estudante diz que é normal para um dono de animal de estimação ter as palmas das mãos sujas. Esfregando a coisa nojenta por toda a cabeça do homem, o protagonista faz o germofóbico perder a cabeça. Explodindo de raiva, o transmorfo canguru desfere um soco enorme para se vingar do insulto. Recebendo o golpe, o herói é lançado para trás enquanto o impacto do soco destrói o chão. De pé, o bruto musculoso rosna porque se sente como um completo idiota por ter sido enganado. Cuspindo fluido vermelho no chão, o personagem principal finge estar ferido enquanto seu amigo corre para ajudar. Sussurrando baixinho, o menino diz a ela para exigir dinheiro para contas médicas em vez de ficar preocupada. Gritando a plenos pulmões, a garota gato chama o atacante de monstro por bater em um fracote. Assistindo o drama se desenrolar, a multidão começa a julgar o homem musculoso por suas ações cruéis contra crianças. Sentindo a pressão social, o valentão percebe que acabou de ser enganado e parece totalmente frustrado. Jogando um monte de dinheiro na garota, o cara rico grita para ela pegar o dinheiro para despesas médicas. Segurando alegremente as notas, ela sugere que eles vão direto para o hospital por causa dos ferimentos dele. Apontando para o rosto, o jovem revela que a coisa vermelha é apenas molho picante que ele pegou em uma barraca de comida. Sentindo-se aliviado, o parceiro ri porque a atuação foi perfeita o suficiente para enganar aquele homem rico. Mesmo tendo levado um golpe, o menino sente que sua pele está ficando dura como um monte de escamas de dragão. Sentados juntos, eles começam a contar o dinheiro que conseguiram daquele alvo rico. Separando o dinheiro, ele reserva um pouco para os lanches do dragão de estimação e alguns brinquedos novos. Entregando um belo maço, o líder diz à amiga para ir comprar algo gostoso para comer. Vendo o dinheiro, os olhos dela brilham com pura alegria e ela parece incrivelmente feliz com a recompensa. Afastando-se com um grande sorriso, ela conta as notas enquanto o rapaz principal observa de trás. Ficando quieto por um momento, o jovem começa a planejar seus próximos passos para o futuro. Descansando a cabeça na mão, ele pensa em encontrar um lar seguro e um nome legal para seu dragão. De repente, a garota entra correndo com o rosto assustado e grita para ele verificar o pequeno animal de estimação. Ofegante, a pequena criatura vermelha parece totalmente cansada e está ficando com um tom de vermelho muito brilhante. Verificando o termômetro, ela percebe que a temperatura atingiu 40 graus e diz que o dragão está com febre.
Olhando para o pequeno dragão vermelho, o cara se sente preocupado, já que levá-lo à clínica da escola revelaria sua identidade secreta. Suando pelo estresse, ele decide que deve encontrar uma maneira rápida de baixar a temperatura escaldante da pobre criatura. Mesmo depois de usar toalhas molhadas e compressas frias, o termômetro chega a 60 graus, o que mataria qualquer animal comum. Segurando o animal de estimação trêmulo, o protagonista se sente desesperado enquanto se pergunta qual deve ser seu próximo passo nesta crise. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele entende que sua única escolha agora é encontrar um médico de verdade que possa ajudá-los. Fora do prédio, ele diz ao amigo que agir sozinho é melhor para evitar atrair qualquer atenção indesejada para si mesmo. Enquanto o jovem se afasta, uma figura misteriosa o observa das sombras do beco escuro próximo. Observando através de seus óculos escuros, o estranho reconhece aquela bolsa suja e segue o menino com um olhar suspeito. De repente, um cachorrinho fofo sobre rodas corre em direção à entrada da clínica de emergência, latindo alegremente. Chegando ao hospital, uma médica de jaleco branco se ajoelha para receber o cachorrinho de braços abertos. Enquanto abraça o animal de estimação chamado Ruby, a senhora elogia por completar as difíceis tarefas de reabilitação do dia. Algumas senhoras maldosas por perto perguntam por que ela gasta dinheiro em um cachorro deficiente em vez de vender raças caras com desconto. Sentindo-se totalmente irritada, a médica pensa que essas pessoas chatas nunca entenderão sua verdadeira bondade e paixão. Chegando à clínica com uma máscara, o menino ouve outros chamando-a de esquisita porque seus pais morreram há muito tempo. Pessoas saindo do prédio reclamam da mulher sombria e de seus remédios caros enquanto a chamam de fraude total. Descansando em sua clínica, médica suspira enquanto pensa que talvez não tenha nascido para este trabalho sem pacientes por perto. De repente, um barulho alto ecoa da entrada enquanto uma mão misteriosa agarra a maçaneta da porta no escuro. Parada na porta, uma silhueta escura aparece e surpreende a mulher, que estava apenas relaxando com seu cachorro. Olhando com olhos arregalados, a garota parece confusa porque não esperava que um visitante aparecesse a esta hora tardia. Usando uma máscara, o estranho pergunta por que aquele cachorro é tão importante para ela enquanto ele fica ali agindo de forma misteriosa. Ficando na defensiva, a senhora pergunta se ele é um esquisitão, já que ele está fazendo perguntas tão estranhamente pessoais de imediato. Gritando toda a sua história de vida, ela explica como o cachorrinho é sua única família e até perdeu as pernas para protegê-la. Observando o desabafo dela, o menino acha engraçado porque ela basicamente contou tudo a ele, apesar de dizer que não contaria. Permanecendo em silêncio por um momento, o convidado misterioso olha para baixo enquanto a atmosfera na sala fica um pouco pesada. Explicando sua situação, o visitante diz que sua própria fera está doente e pede a ela para manter o que acontecer a seguir em segredo total. Ajustando os óculos, a médica promete ficar quieta porque acredita que um bom médico respeita laços complexos. Sentindo-se surpreso pela reação estranha dela, o menino percebe que ela o entendeu mal, mas ele continua com seu plano de qualquer maneira. Abrindo sua mochila, ele menciona que esta criatura também salvou sua vida e merece ser tratada com cuidado. Segurando um pequeno lagarto vermelho com febre de 70 graus, o menino implora à mulher que salve seu amigo moribundo. Vendo o estranho monstrinho pela primeira vez, tanto a senhora quanto seu cachorrinho ficam completamente paralisados de choque. Parecendo completamente chocada, a garota pergunta se aquela criatura é realmente um dragão, já que ela não consegue acreditar em seus próprios olhos. Observando-a de perto, o cara misterioso com olhos vermelhos permanece em silêncio enquanto mantém sua identidade escondida atrás de uma máscara. Sentindo-se muito nervosa, ela começa a suar porque nunca esperou ver uma fera mítica pessoalmente. Explicando sua situação, a médica diz que os dragões foram extintos há muito tempo e nunca foram mencionados em suas aulas de medicina. Decidindo agir, ela menciona que a biblioteca pode ter registros antigos e sai correndo para encontrar algumas respostas. Olhando para ela, o menino de capuz não diz nada enquanto observa cada movimento que a senhora faz na sala. Ajustando os óculos, a mulher sugere que ele pode segui-la se estiver preocupado em deixar o animal de estimação sozinho. Pensando consigo mesmo, o adolescente mascarado decide que este é um ótimo teste para ver se a médica é realmente confiável. Planejando seu próximo passo, ele também quer lidar com uma criatura estranha que o tem seguido desde os dormitórios. Sentando-se confortavelmente, o visitante diz a ela que esperará ali enquanto segura a pequena fera vermelha em seu colo.
Parecendo um pouco confusa, a senhora simplesmente concorda e se prepara para sair do consultório para começar sua pesquisa. Saindo apressada pela porta, ela é seguida por um cachorrinho sobre rodas enquanto o estranho os observa partir. Caminhando fora do hospital, ela diz animadamente ao seu animal de estimação que eles acabaram de ver um dragão de verdade pela primeira vez. Sorrindo abertamente, ela diz ao cachorrinho que o mundo ainda está cheio de possibilidades infinitas e magia. De repente, um homem alto usando óculos vermelhos bloqueia seu caminho e encara a garota surpresa no meio da noite. Caminhando em direção ao cara alto, a senhora de óculos parece confusa enquanto eles se encontram no escuro. Ajustando os óculos, ela pergunta se ele está sendo desrespeitoso, mas ela parece bastante nervosa com a presença dele. Indo direto ao ponto, o homem exige saber exatamente o que a outra pessoa escondeu dentro daquela bolsa bagunçada mais cedo. Relembrando a luta, ele notou como o menino protegeu a bolsa em vez de si mesmo porque ela guarda um segredo. Parecendo muito sério, ele insiste em obter uma resposta, já que isso poderia estar ligado ao caso de pessoa desaparecida. Mantendo sua posição, a mulher afirma que este é um assunto privado e se recusa a compartilhar quaisquer detalhes com ele. Agarrando o ombro dela, ele afirma que sua força é mais de 10 vezes a de um humano enquanto a ameaça para falar. Aplicando mais força, ele diz que seu poder de fé o torna ainda mais forte, mas a garota ainda tenta resistir a ele. Mesmo sofrendo, ela o chama de idiota e continua teimosa em manter o segredo escondido dele. Aumentando a força do seu aperto, o valentão pergunta novamente se ela está pronta para falar ou se precisa de mais dor. De repente, um pequeno corgi sobre rodas entra em cena latindo alto para proteger seu dono. Pisando cruelmente no pobre cachorro, o vilão usa o animal de estimação para chantagear a senhora para finalmente falar. Horrorizada com a cena, ela grita o nome de seu animal de estimação enquanto lágrimas começam a se formar em seus olhos preocupados. Sabendo quanto o animal significa para ela, ele ameaça machucá-lo mais a menos que ela conte a verdade. Parecendo completamente desesperada, a mulher percebe que não tem escolha a não ser ceder para salvar seu amiguinho. De repente, uma pedra voa pelo ar enquanto o homem de óculos minúsculos parece surpreso com o ataque repentino. Caindo perto de seus pés, o projétil se estilhaça no chão enquanto o lutador mantém distância do rival. Sorrindo com deboche, o vilão afirma que aqueles foram apenas truques baratos, já que o herói finalmente parou de esconder seu poder. De pé em seu moletom preto, o cara misterioso protege a assistente assustada segurando um pequeno animal atrás dele. Sentindo-se mal pela situação, o protagonista se desculpa por arrastá-la para essa confusão enquanto ela estava apenas ocupada. Olhando para o lado, ele menciona que ela poderia simplesmente ter contado a verdade para evitar se meter em todo esse problema perigoso. Suando nervosamente, a senhora o lembra de que na verdade foi ele quem disse para ela manter tudo em segredo. Baixando a cabeça, o jovem simplesmente diz obrigado porque aprecia a lealdade dela durante esta luta. Tocando seu lado, ele pergunta se ela ainda consegue encontrar os dados, já que a temperatura já passou de 70 graus. Concordando rapidamente, a mulher começa a fugir para terminar a tarefa enquanto o guerreiro se prepara para a próxima rodada. Perdendo a paciência, o inimigo musculoso desfere um soco enorme enquanto grita que não a deixará escapar. O impacto atinge com força conforme uma luz brilhante pisca quando o combatente mascarado consegue parar o golpe poderoso a tempo. Olhando intensamente através do tecido, o campeão revela um olho brilhante que mostra que ele está ficando sério agora. Chocado com a força, o bruto percebe que o menino usou uma transformação de fera para bloquear seu punho pesado agora mesmo. Tossindo pela pressão, o personagem principal mantém sua posição enquanto energia azul gira em torno de seu corpo. Desferindo uma rajada de socos rápidos, o homem musculoso grita que a defesa certamente desmoronará em breve. Desviando sem esforço dos ataques, o herói observa o oponente e espera pelo momento perfeito para revidar. Pensando consigo mesmo, o garoto percebe que o inimigo depende demais de sua forma animal e tem habilidades básicas fracas. De repente, um rosnado alto vem da bolsa e o vilão exige que a criatura escondida seja entregue agora mesmo. Olhando para baixo, o lutador nota que seu pequeno amigo dragão vermelho está chegando ao limite e não consegue aguentar muito mais tempo. Decidindo fugir por enquanto, ele planeja atrair o homem canguru para um local isolado e terminar a batalha sem testemunhas. Com o rosto cheio de raiva, o bruto grita com o garoto em fuga e se pergunta se ele realmente acredita que pode escapar.
Pegando seu telefone, o atacante musculoso liga para seu chefe para relatar que o alvo está escondendo um monstro híbrido raro. Do outro lado da chamada, uma pessoa misteriosa de terno escuta e promete se juntar à perseguição imediatamente. Parado com uma fera negra peluda gigante, o executivo ordena que sua equipe traga o animal de estimação para a caçada. Vendo um rosto familiar, o empresário parece irritado e pergunta por que a mesma pessoa continua aparecendo em seu caminho. Correndo por todos, o protagonista diz aos outros para se afastarem porque ele está com uma pressa enorme agora. Perto dali, um homem com um chicote aparece procurando por seu cão perdido e exige que seu parceiro seja devolvido imediatamente. Longe na distância, a perseguição continua pelo parque escuro enquanto vozes gritam para o garoto em fuga finalmente parar. Escondido dentro do saco, o minúsculo dragão respira pesadamente e seus olhos brilhantes mostram que ele ainda está aguentando firme. Olhando para baixo, o homem mascarado nota que o calor está acima de 100 graus enquanto sua respiração queima como fogo. Dentro da sala de referência, uma mão vasculha as prateleiras enquanto procura por quaisquer registros sobre dragões. Movendo-se pelos corredores, a cientista não encontra absolutamente nada, já que cada prateleira está completamente vazia. Caminhando rápido, ela acidentalmente esbarra em uma garota misteriosa que está usando um boné preto e roupas escuras. De repente, um caderno cai no chão e a senhora tenta chamar para que a garota saiba que o deixou cair. Sem olhar para trás, a estranha continua se afastando enquanto seu longo cabelo prateado balança ao vento. A pesquisadora parece confusa porque não esperava ver alguém assim neste lugar silencioso. Na capa do livro antigo há um desenho engraçado de um dragão que parece ter sido feito por uma criança pequena. De volta ao protagonista, ele sente uma energia estranha e se pergunta se algo importante está prestes a acontecer. Abrindo as páginas, a cientista percebe que este é um diário secreto cheio de notas e desenhos muito complexos. Seus olhos se arregalam quando ela finalmente encontra a informação específica que estava procurando entre todo o texto bagunçado. Olhando para frente, o cara mascarado parece ter uma percepção súbita que muda tudo para ele agora mesmo. Correndo pela grama, o garoto carrega sua bolsa brilhante enquanto um homem musculoso enorme o persegue por trás. Sorrindo descontroladamente, o grandalhão diz que não resta lugar para se esconder e ele está pronto para terminar a luta. Parando por um momento, o jovem herói olha dentro de sua mochila para ver por que ela está brilhando com tanto calor. Enquanto lê suas notas, a mulher explica que dragões jovens ficam super quentes, chegando a 150 graus. De repente, um inimigo massivo tenta golpear o personagem principal enquanto grita para ele apenas morrer. Agarrando a bolsa, o atacante misterioso espera encontrar algo valioso dentro, mas ela parece leve demais. Olhando para o item em sua mão, o homem mascarado parece confuso ao perceber que foi enganado. Abrir o zíper revela que não há absolutamente nada dentro e seu rosto mostra decepção total. Ajustando seus óculos, o vilão se pergunta para onde foi o prêmio real porque a bolsa está totalmente vazia. Parado calmamente nas sombras, o protagonista revela sua arma secreta enquanto um pequeno dragão rosna por perto. Olhando com olhos verdes brilhantes, a pequena criatura parece pronta para proteger seu dono a qualquer custo. Vendo o reflexo da fera em suas lentes, o inimigo começa a sentir uma enorme sensação de pavor. Ativando a coleira em volta do pescoço, o dragão se prepara para liberar toda aquela energia térmica armazenada de uma vez. Lembrando-se da lição sobre o calor do dragão, a senhora observa que eles devem liberar fogo periodicamente para sobreviver. Lançando um feixe massivo de chamas alaranjadas, o minúsculo companheiro envolve completamente toda a área com calor. Gritando em pura agonia, o alvo é assado pelo poder intenso vindo da criatura lendária. Ecoando pelas ruas silenciosas da cidade, o grito alto do perdedor pode ser ouvido a muitos quilômetros de distância. Observando a fumaça subir, o garoto e seu mascote parecem satisfeitos após lidarem com a irritante ameaça mascarada. Desesperado por sua vida, o homem implora por misericórdia enquanto promete nunca contar a ninguém o que viu esta noite. Friamente, o jovem mascarado responde que apenas os mortos podem realmente guardar segredos enquanto a vítima tenta ameaçá-lo. Olhando com olhos vermelhos brilhantes, o guerreiro afirma que simplesmente se livrará de qualquer outra pessoa que tente interferir. Mudando de cena, vemos o grande prédio da escola erguendo-se sob o céu azul escuro durante as horas tardias. Olhando em volta freneticamente, a médica se pergunta para onde o garoto e seu mascote poderiam ter ido.
Ajustando seus óculos, a mulher explica que o aumento na temperatura corporal é na verdade um sinal muito normal. Aparecendo de repente, o adolescente misterioso confirma que a febre passou enquanto a pequena criatura estremece em seu ombro. Sentindo uma enorme onda de alívio, a senhora mal consegue conter suas emoções após ver que ambos estão seguros. Afastando-se, o protagonista menciona que o problema ainda não acabou, mas ele usará esse tempo para se preparar. Removendo seu chapéu, o jovem pergunta se pode contratá-la para ser a médica particular de seu pequeno companheiro. Sentindo-se insegura, a médica afirma que ela é apenas uma ninguém e não tem as habilidades para tratar tal criatura. Sorrindo gentilmente, o garoto a chama de melhor médica que ele conhece, enquanto o mascote solta um pequeno arroto em resposta. Entregando um objeto, a mulher menciona ter encontrado um item especial deixado cair por uma garota misteriosa mais cedo. Parecendo totalmente chocado, o protagonista encara o item e percebe que é um guia para criar dragões. Segurando o livro com cuidado, ele vê um desenho fofo na capa que parece conter segredos muito importantes. Na noite escura, um monstro negro massivo está diante do garoto ferido, enquanto um homem cruel observa tudo por perto. Caído no chão frio, o jovem lutador exige seu mascote de volta apesar de estar coberto de feridas e sentindo muita dor. Bocejando de tédio, o chefe rico insulta o pobre rapaz e ordena que a fera gigante acabe com ele ali mesmo. Olhando diretamente para os dentes afiados da criatura, o estudante congela de medo enquanto o monstro se prepara para atacá-lo. De repente, um trabalhador mais velho com uma garrafa chega e pede ao líder para poupar o garoto pelo bem de um velho. Mais tarde, uma garota de óculos explica que ficar no dormitório é perigoso, já que os inimigos estão procurando por toda parte. Caminhando juntos, o grupo se sente aliviado e a garota de cabelos escuros celebra a pequena vitória com um grito alto. Chegando ao destino, eles encontram um campus abandonado que servirá como base secreta para seus próximos grandes movimentos.